SJD, né? Na verdade, foi meio que conjunto. Eu comecei a fazer a faculdade porque aí nesse caminho de entrar na polícia, fazer escola, e aí me despertou esse interesse de fazer a faculdade. E quando fui trabalhar no Romão Gomes, por conta de horários, por conta do local, né? Eu acabei conseguindo conciliar a faculdade. Depois, na sequência, eu fui trabalhar na seção de disciplina, trabalhei bastante tempo lá, aprendi bastante coisa. E aí, além de aprender, você teve contato com todas as histórias imagináveis da polícia, tudo que deu errado, tava lá, caía na sua mão também. Algumas vinha lá. Né? Então, assim, é igual você falou, né? O que acontecia com o interno lá que não fazia a barba? Então, existe lá um procedimento disciplinar de interno, né? Então, eu não sabia disso. O interno, ele responde também um PD, né? Como o policial responde um PD, porque não fez a barba, por exemplo. Ele responde, por exemplo, não fez a barba, comunicado. Comunicado. E daí vai lá e ele tem que responder para ver se... Tem que, né? Exatamente. Aí aferir a conduta, aí você fica na ficha de conduta. Isso numa eventual condenação dele vai para execução, quando tem muitas penalidades, assim, muitas punições. Mostra como é que é envolve, o comportamento envolve o modo de comportamento, envolve aí a questão da execução da pena, né? Então, aí o preso indisciplinado, por isso que o pessoal comentou com você lá, você vai para o sistema, o preso indisciplinado lá, em muitas situações é movimentado para o sistema. Eles falam que é o bonde, né? É o bonde. Vai o bonde e leva embora, daí caiu para o sistema, depois pode ir para Tremembé, Normalmente é onde tem um local assim, considerado o seguro, né? Que é para o policial ficar, ontem fica funcionário público, é um local que ofereça uma certa segurança para o policial. Mas é uma ala de um presídio, né? E você sabe se o presídio virar e vira tudo, aí é complicado. Os presos confidenciavam coisas para você, os internos lá? Você ficou sabendo de muita história? Conheceu muita gente? Conheci bastante gente. A gente sabe a história na versão do preso, né? Entendeu? A versão do preso. Não sabe os pormenores. Não consegue saber os pormenores. Você pegou esse feeling de saber, ele tá contando, mas é a história dele. Então, exatamente. É a história dele, né? Via de regra, a maioria dos casos, na época que eu trabalhava lá, a maioria era questões de polícia mesmo, crimes militares, propriamente ditos, né? Em alguns casos, de fato, é o papamala mesmo que tinha lá, mas era um bandido poucos casos. Poucos casos. Então, né, existia uma proporção, né? Então, na época que você estava lá, proporcionalmente era muito maior. Quando eu cheguei lá, né? Quando chegou lá. Quando eu saí já tinha... E você acha que essa proporção foi virando? Foi virando com o tempo. Assim como era, assim, 1980, 1990... Só tinha polícia mesmo. Era outra situação também, né? O presídio tinha uma outra configuração, né? E depois foi se adequando. Eu acredito que ele foi mudando em virtude da própria... Da mudança da sociedade, né? Mudança do público que entra na polícia também. Acredito que tem uma evolução, seja para o bem ou para o mal, não sei se pode-se dizer evolução quando é para o mal, mas a mudança das pessoas também reflete na tropa, né? E reflete em quem está indo preso. E a quantidade, Vitória, assim, era uma média que tinha de presos que saíam, que entrava, foi aumentando, como é que é? Porque a estrutura é a mesma desde sempre, né? Acho que teve algumas reformas lá, mas eu não sei hoje atualmente como estava, mas na época que eu estava lá, o presídio chegou a ter, que eu me lembro, por volta de 370, 360 presos. Eu cheguei a pegar essa época lá. Tá. Mas não assim, muita rotatividade. Tem muita rotatividade, né? O policial preso fica um dia, 2, vai embora, aí chega outro, aí chegou uma guarnição, chegou uma companhia inteira, um pelotão inteiro já aconteceu. Qual o tempo que você viu o máximo lá, que você falou, pô, esse interno aqui tá há 20 anos, tá? Quando eu cheguei lá, tinha um senhorzinho, cabelo branquinho, não me recordo o nome dele também, mas não é o caso. Ele já estava lá uns 14, 15 anos e ainda ficou muito tempo enquanto eu estive lá. Depois ele saiu, aí perde o contato, né? Cerca de 20 anos. Lá é cumprido realmente o Código de Processo Penal? É a Lei da Execução Penal, na verdade. Da execução lá eu acho que é a questão da mais próximo do que deve ser. Se deve ser. A questão de trabalho, de estudo, questão de respeito ao próprio interno, né?
A gente sabe que existe história, existe cada policial de um jeito, claro, mas via de regra, no modo geral, é cumprido, sim. E inclusive, existem as oficinas de trabalho Oficinas lá, de né? trabalho, exatamente. Laborterapia lá, cuida de várias oficinas. Isso ainda existe lá. Acredito que sim, né? A Sim, tendência é melhorando, né? Vai melhorando. E não piorando. O interno pode estudar também, né? Tem outras oficinas de trabalho. É bem... Lá